Você provavelmente já ouviu que o joio são as pessoas más da igreja e o trigo são as boas, e que um dia Deus vai separar os dois. Mas e se eu te disser que essa leitura, do jeito que prega por aí, contradiz exatamente o que Jesus mandou fazer? A parábola mais usada para apontar o dedo é, no original, uma parábola que proíbe apontar o dedo. E se isso já te incomodou, fique, porque este tema vai virar de cabeça para baixo uma das histórias que você mais acha que entende. Capítulo 1. O que a parábola realmente diz. Antes de interpretar, precisamos ler. A parábola está em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, e depois é explicada pelo próprio Jesus nos versículos 36 a 43. Um homem semeia bom trigo no campo. À noite, enquanto todos dormem, um inimigo vem e semeia joio no meio do trigo. Quando as plantas crescem, os servos percebem o problema e fazem a pergunta óbvia: queres que arranquemos o joio? E aqui está a primeira surpresa. O dono responde: não arranquem. Para que, ao tirar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer juntos até a colheita. Repare, a reação humana é arrancar agora. A ordem do dono é esperar. A parábola não foi contada para nos dar permissão de limpar o campo. Foi contada para tirar essa permissão das nossas mãos. Capítulo 2. Que planta é essa? A palavra no original. Agora vamos ao detalhe que muda a leitura. A palavra grega traduzida como joio é zizanion. E zizanion não é uma erva qualquer. Os estudiosos identificam essa planta com o joio tóxico, em latim Lolium temulentum, uma erva daninha que, nos primeiros estágios de crescimento, é praticamente idêntica ao trigo. Olhe para isso. No começo, ninguém consegue distinguir. As folhas são parecidas, a altura é parecida, a cor é parecida. Só quando a espiga se forma, lá no final, é que a diferença aparece. O trigo se curva carregado de grãos, o joio permanece ereto e vazio. Entendeu o peso disso? Jesus não escolheu uma planta qualquer. Ele escolheu de propósito a planta que se disfarça de trigo. A mensagem está embutida na botânica. Você não tem capacidade de distinguir com segurança no meio do caminho. Quem você jura que é joio pode ainda dar fruto. Quem parece trigo perfeito pode estar vazio por dentro. Capítulo 3. A cultura da época e por que arrancar era perigoso. Some agora o contexto agrícola do primeiro século. Havia ainda outro problema: as raízes. No solo, as raízes do joio e do trigo se entrelaçavam. Arrancar uma planta significava arrastar a outra junto. Por isso a ordem de esperar não era descuido, era sabedoria. Arrancar cedo destruiria a colheita inteira. E mais, existem registros de que semear joio no campo de um inimigo era um ato real de sabotagem, a ponto de o direito romano prever punição para quem fizesse isso. Ou seja, a cena que Jesus descreve não era fantasia rural, era um crime conhecido. O inimigo não age de dia, age de noite. Não age às claras, age enquanto todos dormem. O joio não é plantado com alarde, é plantado no escuro, disfarçado, para crescer junto sem ser notado. Capítulo 4. Aqui está a joia. E agora tudo muda. Quando Jesus explica a parábola, ele diz algo que quase todo mundo lê rápido demais. Ele afirma: o campo é o mundo. Leia de novo. O campo é o mundo, não a igreja. A maioria pega essa parábola e usa para caçar joio dentro da congregação, para separar os irmãos verdadeiros dos falsos no banco ao lado. Mas Jesus não disse que o campo é a igreja. Ele disse que o campo é o mundo inteiro. O trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e ambos crescem espalhados pelo mundo até o fim. E quem faz a separação? Os servos? Não. Você? Não. Jesus é categórico. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Não somos nós, nunca fomos nós. A tarefa de separar joio de trigo nunca foi delegada a você. Foi reservada para os anjos, no tempo certo, que é o fim. Tudo que cabe a nós é uma coisa só: crescer e dar fruto. Capítulo 5. O que isso fala a você hoje? E aqui a parábola sai do campo e entra no seu coração. Porque existe um joio que cresce dentro de nós sem percebermos, e o nome dele é julgamento.
Quantas vezes você já olhou para alguém e decretou: esse aí não tem salvação, esse aí é joio, esse aí é falso? A parábola te confronta com uma pergunta dura, que não é para te condenar, é para te libertar. E se a pessoa que você já arrancou do seu coração ainda estivesse no estágio em que ninguém consegue distinguir? E se o tempo que Deus está dando a ela fosse exatamente o tempo que um dia deram a você? Porque essa é a verdade incômoda. Nenhum de nós nasceu trigo maduro. Houve um tempo em que você também era indistinguível, em que ninguém apostaria em você, em que sua espiga ainda estava vazia. E Deus não te arrancou. Ele te deixou crescer. A paciência que te incomoda quando aplicada aos outros foi a mesma paciência que te salvou. Capítulo 6. A diferença que só aparece no fruto. Mas atenção, porque há um equilíbrio aqui. Não confundir paciência com cegueira. A parábola não diz que joio e trigo são a mesma coisa. Diz que a separação tem hora certa e dono certo. A diferença real, segundo o próprio texto, aparece no fruto. O trigo se curva porque está cheio, o joio fica ereto porque está vazio. Jesus disse em outro lugar, em Mateus capítulo 7, versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Então a pergunta não é onde está o joio dos outros. A pergunta é, o que a minha espiga está mostrando? Estou me curvando carregado de fruto ou estou ereto, cheio de aparência e vazio de vida? Porque é possível parecer trigo a vida toda e chegar ao fim sem um único grão. Capítulo 7. O fim da história. E como termina? O texto não esconde. No fim, o joio é ajuntado e queimado, e o trigo é recolhido ao celeiro. Há separação, sim. Há juízo, sim. Mas no tempo de Deus e pelas mãos de Deus. A graça do agora é justamente que ainda é tempo de crescer. Enquanto há campo, há chance. Enquanto há sol e chuva, há oportunidade de dar fruto. O joio do julgamento que mora em nós quer antecipar a colheita. A graça de Deus diz, ainda não, deixa crescer, dá mais tempo. Eis a virada final. A mesma parábola que muitos usam para condenar os outros foi dada por Jesus para nos ensinar a esperar, a confiar o juízo a Deus e a cuidar de uma só coisa, o nosso próprio fruto. Não fomos chamados para ser ceifeiros antes da hora, fomos chamados para ser trigo que se curva. Se este estudo te ajudou a ler o texto com precisão, este canal existe exatamente para isso. Não simplificamos a Bíblia para deixá-la confortável, explicamos para torná-la compreensível, fiéis primeiro às Escrituras, depois ao grego, à cultura e à história. Inscreva-se, comente abaixo qual frase mais te confrontou e diga qual parábola ou palavra você quer que a gente examine na próxima. Ore sem vontade, ore desanimado, ore chorando, ore andando, ore em pé, ore de joelhos, ore na tristeza, ore na alegria, ore na tribulação, ore quando estiver cansado, mas nunca deixe de orar. Continue orando, onde tem oração tem vitória.